Fala aí, galera, beleza? Estamos aqui de volta com a nossa segunda aula sobre como criar o seu programa com bloco de notas. Na aula anterior, a gente viu que através do JavaScript a gente conseguiu criar variáveis, né, e escrever alguns comandos. Estou até com o código aqui. Escrever aqui alguns comandos em JavaScript, né, fazendo uma operaçãozinha de soma, criando variáveis e tal. A gente também falou sobre lógica de programação, sobre algoritmo, sobre variáveis e etc. E agora nessa segunda aula eu quero falar com vocês sobre condicionais e mais um pouquinho de JavaScript, tá? É, e aí para falar sobre condicionais, é uma coisa que também vai influenciar diretamente no seu algoritmo, que são os se's e os se não do seu código. Qualquer instrução que você vai fazer no seu programa, qualquer algoritmo, evidentemente que ele precisa tomar algumas decisões para saber se ele deve ou se ele não deve fazer alguma coisa. Imagina o seguinte, que quando você está pedindo alguma comida pelo iFood, ele tem que checar se o restaurante está aberto para aquele horário. Então, se o restaurante estiver aberto, ele faz o pedido no iFood. Se não, você não consegue fazer o pedido. Outro caso, por exemplo, se você estiver usando o Uber ou um aplicativo desse de pedir táxi. Ao solicitar o veículo, ele vai verificar se tem veículo disponível naquela região e se tiver, ele vai fazer a conexão entre você e o motorista. Então, esses se's e se não é o que você vai ter que adicionar no seu código. É, Lá no blog tem uma postagem que inclusive eu estou escrevendo ela agora. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Aqui, ó. Eu estou escrevendo ela agora sobre estruturas condicionais. E aí você pode ir lá ler um pouco mais sobre elas. Eu vou colocar o link aqui no vídeo. É, também tem um assunto bem importante sobre isso, que é a tabela verdade dentro do e-book. Então, se você ainda não baixou o e-book, acessa esse site aqui, ó, aprendedoprogramar.com.br/ebook. Você coloca seu e-mail aqui, faz o download do e-book e lá tem uma parte bem importante sobre tabela verdade e sobre estruturas condicionais. Mas aí voltando aqui para a nossa segunda aula, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o se simples. Então, como é que funciona o se? O se ele funciona exatamente como iria funcionar em qualquer coisa na sua vida. É, o programa vai executar alguma instrução se aquela condição que ele tem que perguntar ou tem que questionar é verdade ou não. Então, aqui eu tenho a sintaxe para o se. Então, seria o seguinte: se a minha condição for verdade, então faça alguma coisa. E aí, fim do se. Em uma aplicação prática, pense o seguinte, que você está fazendo um sistema para uma escola, onde tem que determinar se uma pessoa foi aprovada ou reprovada de acordo com a média dela. Então, se a média do aluno for maior ou igual a 7, então aprovado. E aí, fim se. Esse se, esse fim se, isso aqui está escrito em Portugal. Se você não conhece Portugal, tá aqui, ó, Portugal. O Portugal é uma linguagem de programação, né, um pseudocódigo aqui que ele é muito bom para você aprender lógica de programação. Ele é escrito com comandos todos em português, então ele é muito legal. E ele tem uma ferramentazinha para que você possa escrever esses códigos, que é o Visualg, ou Visual G, como algumas pessoas falam. É esse carinha aqui, ó. Você escreve os seus códigos aqui, ele mostra as variáveis aqui, e aqui ele exibe o resultado do seu código. Também vou colocar esses links lá no vídeo, no YouTube, que aí você pode, se tiver mais interesse, procurar mais informações também. Beleza? Então vamos voltar aqui. Então,
o se é basicamente isso. Ele vai checar se essa condição aqui for verdade. Então, sendo verdade, ele vai executar o código que está dentro dessa condição. Então, pegando aqui um exemplo, ó, se a média for maior ou igual a 7, escreva aluno aprovado. Seria tipo exibir para o usuário essa mensagem fim se. Aqui eu vou dar um outro exemplo, tá? Também usando o Portugal. Então aqui, ó, receba dois valores inteiros, exiba sua soma e seu produto. A soma só deverá ser exibida se o primeiro valor for superior a 10. Então, aqui eu tenho um comando leia, que ele vai receber duas informações do teclado, e aqui são duas variáveis, v1 e v2, tá? Então, se v1, que é o valor da variável 1, que foi informado pelo usuário, for maior ou igual a 10, então soma, ele vai somar aqui os dois valores e vai escrever o valor da variável soma, que é o que vai ser a soma de v1 mais v2. Então, ó, isso aqui só vai ser executado se a condição for verdade. Então, se essa condição aqui, v1 maior ou igual a 10, for verdade, é que isso aqui vai ser executado. Então, se o usuário digitar qualquer valor maior que 10 para essa variável aqui, isso aqui vai acontecer. Fim se. E depois ele faz aqui o produto, que é a multiplicação dos dois valores. E esse código aqui vai ser executado independentemente se a condição for verdade ou não, porque ela está fora do bloco do se. Então, ela vai acontecer sempre. E aí, novamente, essa questão aqui de ser verdade, é importante que você dê uma olhadinha no e-book. Lá tem uma parte muito importante sobre tabela verdade. Então, acho que vale a pena dar uma lida e até procurar algum outro material na internet. Também tem um outro caso aqui, que é o se composto. Pensa o seguinte caso. Em algumas situações, eu vou ter o se e eu vou ter o se não. Isso é uma coisa bem comum de acontecer no seu dia a dia e num código que você faça. É bem, bem, bem pertinente que isso aconteça. Então, a sintaxe seria assim: se a condição aqui, ó, for verdade, então faça esse bloco de código aqui. Se não, execute um outro bloco de código fim se. Então, aqui, ó, pegando aquele mesmo exemplo da média do aluno. Se a média for maior ou igual a 7, lembrando que média aqui é uma variável, tá? Uma variável que vai ter o valor referente à média do aluno. For maior ou igual a 7, então ele vai escrever aluno aprovado. Se não, ele vai escrever aluno reprovado. E aqui, fim se. Então, perceba que em um aplicativo, em um site, um sistema, eu vou precisar colocar estruturas condicionais para que o meu código ele tenha uma resposta ou uma reação de acordo com a informação que o usuário vai me passando, entendeu? Então, sempre que você usa um sistema que você, digamos, eu vou em um caixa eletrônico e eu quero lá ter que sacar um dinheiro, vou fazer um saque no valor de R$ 8.000, mas a minha conta tem R$ 7.500, então eu não consigo fazer esse saque. Então, ele tem que fazer uma checagem. Se o valor do saque for igual ou menor que o saldo, ok, faça o saque. Se não, o valor do saque indisponível é exibido para o usuário. Então perceba que em qualquer sistema de computação que você vai usar, o se e o se não vão estar sempre presentes. Digamos que você agora queira, novamente, vou pedir um táxi no Waze Taxi, por exemplo. Então, se tiver carro disponível, solicita a corrida. Se não, manda para o usuário uma mensagem: não existem carros disponíveis nessa região. Então, o se e o se não vão estar sempre presentes em qualquer código que você faça. É muito raro hoje um algoritmo um pouco mais trabalhado não ter um se ou um se não. É praticamente impossível, porque tudo tem que ter alguma
condição de ser executado ou não, em qualquer sistema, qualquer site, qualquer aplicativo. E aqui, ó, eu tenho um exemplo aqui de sim composto. Receba dois valores inteiros, exiba a sua soma. Se o primeiro valor for maior que o segundo, peraí. Exiba a sua soma se o primeiro for maior que o segundo. E seu produto em caso contrário. Então, se o primeiro for maior que o segundo, eu faço a soma. Mas, se for o contrário, no caso, o segundo maior que o primeiro, aí eu faço o produto. Então, aqui, ó, leia V1, V2. Eu estou pegando aqui duas variáveis via teclado. Lembrando que isso aqui está escrito em Portugal, tá? Então, se você quer saber mais sobre o que é Portugal, VisualG, tem um link aí na descrição do vídeo. Então, se o valor 1 for maior que o valor 2, então executa esse trecho de código. Ó. Isso aqui só vai ser executado se a condição for true, se for verdade. Se não, se V1 não for maior que V2, ele vai executar o segundo bloco de código, que novamente só vai ser executado se a condição de teste, que é essa aqui do se, for falsa. Então, se ela for falsa. Então, é muito comum que você tenha que utilizar o se e o se não para fazer os seus códigos, os seus projetos. E por fim aqui eu tenho o se encadeado. A gente viu já o simples, o composto e o encadeado. O que seria o encadeado? Seria a junção de vários se's e se nãos dentro de uma mesma estrutura. Então pensa o seguinte, lá na minha escola, por exemplo, o sistema de avaliação ele é um pouco mais complexo. Eu tenho os aprovados, os reprovados e os que estão em recuperação. Então, como é que eu vou saber primeiro quem está aprovado? Quem teve a média acima de 7, então está aprovado. Então, ó, se a média maior que 7, lembrando que essa média é a sua variável, se isso aqui for verdade, então escreva aluno aprovado. Se não, ou seja, se a média dele for menor do que 7, ele vai executar esse bloco de código aqui. Mas aqui ó, eu tenho uma outra perguntinha antes de executar o código. Se a média for maior ou igual a 5 e a média for menor ou igual a 7, ou seja, ele está entre 5 e 6,99, entre 5 e 7, que aqui tem o igual, então escreva aluno em recuperação. Se não, o que é o se não? O se não é a média não é maior que 7 e também não está entre 5 e 7. Então, escreva aluno reprovado, fim se. Então, perceba que eu posso utilizar vários se's dentro de outros se's para que o meu sistema, o meu programa, ele consiga de fato representar tudo aquilo que o usuário esteja esperando ter de informação ou de manipulação num aplicativo, num site e etc. Vamos aqui dar um exemplo um pouco mais prático, tá? Receba dois valores inteiros, exiba sua soma se o primeiro valor for maior que o segundo, seu produto se o segundo for maior que o primeiro. Caso sejam iguais, informar são iguais. Então, vamos lá. Então, leia V1, V2, ou seja, eu estou aqui pegando dois valores via teclado, V1 e V2. Então, se V1 for maior que V2, se o valor que está em V1 for maior que o valor que está em V2, então vou fazer a soma e vou armazenar na variável soma aqui. Mas se não, se o segundo for maior que o primeiro, então eu faço o produto. Se não, o que é o se não aqui? O se não é o primeiro não é maior que o segundo, nem o segundo é maior que o primeiro. Então, eles são iguais. Aí eu escrevo aqui, são iguais. Talvez pode estar assim, um pouco confuso à primeira vista para quem ainda não está muito acostumado com esse tipo de estrutura. Mas assim, existe muito material sobre isso hoje na internet e é de fundamental importância que você consiga entender esses se's e os se não da maneira lógica, sem se preocupar ainda com que linguagem de programação você vai escrever. Mas entender essa sequência lógica aqui
como esse algoritmo foi escrito, entendendo que essas situações só vão acontecer se, se essa correspondência aqui for verdade, e se não for, ele vai fazer outros testes aqui, é fundamental para que você consiga fazer os seus programas de maneira mais eficiente. Eu estou aqui dando uma explicação até um pouco rápida, para o vídeo não ficar também muito longo, mas o ideal é que você procure mais insumos, mais informações para entender. Então, só recapitulando aqui, se o valor 1 for maior que o valor 2, então eu vou fazer a soma. Se não o quê? Se o V1 não é maior que o V2, então o V2 é menor que o V1, ou então eles têm tamanhos iguais. Opa, deixa eu cancelar aqui. Ou então eles têm valores iguais. Então, se não, só que aqui eu tenho que fazer ainda um segundo teste, porque eu preciso saber se eles são iguais ou se um é menor do que o outro. Então, se V1 é maior que V2, faça a soma. Se não, se o V2 for maior que o V1, então faça o produto. Se não, eles são iguais. Então, o V1 pode ser maior que o V2. Se ele não for, é porque o V2 é maior que o V1. E se isso também não for verdade, eles só podem ser iguais. Então, você precisa ler com calma isso aqui, procurar mais informações, procurar mais material na internet e o principal é dar uma olhadinha também sobre tabela verdade. É fundamental que você consiga entender como é que ela funciona, beleza? E agora, como a segunda parte dessa aula, eu vou mostrar a vocês como transcrever esses sis e se não aqui, agora utilizando a linguagem JavaScript. Galera, beleza? Então, a gente vai agora resolver aquele probleminha do saque, utilizando estruturas condicionais e JavaScript, tá? Aqui eu anotei o nosso problema, então vamos dar aqui uma lida nele. Opa, deixa eu diminuir aqui a fonte um pouco. Beleza. Então, ó, aqui é o seguinte. Precisamos fazer um programa para a realização de saques de uma conta bancária. O programa tem que seguir as seguintes regras. Primeiro, caso não seja possível sacar, exibir a mensagem valor de saque indisponível. Caso o saque seja igual ao saldo, exibir a mensagem saque feito com sucesso, sua conta não tem mais saldo. Caso o saque seja menor do que o saldo, exibir a mensagem saque feito com sucesso, seu saldo é exibir o saldo restante. Então, primeira coisa que eu quero ensinar a vocês, para quem ainda não sabe, é isso aqui, ó. Lembrando aqui, tá, que eu salvei aqui o arquivo com a extensão .html para a gente poder escrever o nosso código JavaScript aqui dentro. E lembrando a vocês que a gente tem que botar aquela tagzinha script para que o nosso navegador, que o seu browser, consiga interpretar os códigos JavaScript. Outra coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou botar aqui no começo desse texto barra asterisco e aqui no final asterisco barra. Bem, se você ainda não vê essa estrutura aqui, isso aqui é o que a gente chama de comentário de código. E para que ele serve? Bem, serve para a gente botar realmente alguns comentários, algumas observações, algumas descrições dentro do código. E aí o seguinte, tudo que estiver dentro do comentário aqui, entre essas duas marcações aqui, o seu browser, o seu navegador, ele vai ignorar. Então, isso aqui não vai ter nenhuma influência no seu código. É apenas uma informação meramente informativa. Então, os comentários servem para isso, para que você possa botar alguma explicação do seu código ou deixar aqui alguma observação para algum outro programador que vai poder trabalhar nele. Aqui no nosso caso, esse comentário aqui vai servir para a gente poder ficar sempre lembrando o que é que o problema pede para ele ser resolvido. Então vamos lá. O primeiro passo para tentar resolver qualquer problema e criar algum algoritmo e fazer um programa é o seguinte.
a primeira coisa a fazer é entender que variáveis vão ser necessárias para a gente resolver esse problema. Então, eu tenho aqui, ó, um programa que vai realizar saques. Então, eu vou ter que ter um valor, uma variável, que vai ser responsável por armazenar ou manipular o valor que vai ser sacado daquela conta. Então, eu vou criar aqui, ó, a palavrinha reservada var valor saque. Pronto. Essa variável aqui vai ser a variável responsável por manipular o valor do saque da minha conta. Outra coisa que eu vou precisar aqui, ó, é o saldo inicial da conta, porque perceba que eu só consigo sacar o valor de algum lugar, que no caso é a minha conta, mas a conta tem um saldo. Então eu vou criar aqui uma outra variável chamada saldo inicial da minha conta. E aí, por fim, eu vou criar aqui uma outra variável para armazenar o saldo atual. O que é que vai ser esse saldo atual? Vai ser o seguinte, após eu realizar um saque, essa variável saldo atual, ela vai ser atualizada com o valor restante que ficou na minha conta. Então, no saldo inicial, eu vou startar o programa preenchendo um valor para o meu saldo inicial da minha conta e o meu saldo atual ele vai sendo atualizado conforme eu vou executando o programa. Então, deixa eu só organizar aqui melhor. Vou botar aqui, tá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar a minha variável saldo inicial com 5.000. Então, é como se a nossa conta ela já começasse com 5.000 reais. E eu vou pôr aqui, ó, o valor do saque como 300 reais. Então, vamos agora para as nossas regras. E aqui, novamente, a importância de você colocar um comentário. Eu posso, para facilitar aqui, ó, eu vou tirar esse texto aqui, vou deixar o comentário até aqui, e aqui eu vou inserir um outro comentário. Perceba que você pode colocar comentários em várias partes do seu código. Tudo que está em comentário, que está comentado, não vai ter nenhuma influência quando você rodar o seu programa. Então, pode ficar à vontade. Agora, a gente tem que ter um pouco de cuidado para também não escrever assim, né, a Bíblia em comentários, né? Então, assim, menos é mais. É bom você ser assim bastante objetivo do que você vai escrever nos comentários para também não ficar escrevendo muita coisa e o próximo programador que pegar o seu código ele perder mais tempo lendo o comentário do que vendo o que você fez. Então vamos lá. A primeira regra é o seguinte: caso não seja possível sacar, exibir a mensagem valor de saque indisponível. Bem, a única possibilidade aqui de eu não conseguir fazer um saque é se o valor do meu saque for maior do que o saldo inicial da minha conta. Então, lembra que a gente falou um pouquinho sobre se? Aqui, ó. Bora voltar aqui, tá? No se, o se vai ser a condicional utilizada para fazer esse teste. Então, ó, só que o seguinte, né? Se você já deu uma lidinha lá no blog, eu falei para vocês que em JavaScript a palavrinha que a gente usa para escrever o se é a palavrinha if. Peraí, deixa eu mudar aqui que eu botei ao contrário. Pronto. É a palavrinha if. O Sublime tem uma facilidade que assim que você escreve a palavrinha if ou a palavrinha if e, ele já vai escrever aqui todo o corpo de código para que você faça uma estrutura condicional. Essa é a vantagem de você utilizar um editor de código, porque ele tem essas facilidades para aumentar a sua produtividade. Se você estivesse utilizando agora um bloco de notas comum, você iria escrever todo o código. Perceba que eu vou simplesmente aqui, ó, escrever if e vou dar um enter. Quando eu dou enter, ó, ele já escreveu para mim o if, parênteses e as chaves. Aqui dentro do parênteses tem que entrar a condição de verdade ou mentira que vai ser checada pelo if. Então, vamos voltar aqui para o primeiro caso. Caso não seja possível sacar, exibir a mensagem valor indisponível.
A única situação que isso aqui vai ser verdade é quando o valor do saque for maior do que o saldo inicial. Então, seria if valor saque. Perceba também que o Sublime ele já completa para a gente a palavra. Então, eu escrevi valor, se eu der Enter, ó, ele já completa a palavra. Isso dá muita agilidade na hora de você programar e fazer o seu código. Então, se o valor do saque for maior do que o saldo inicial, então eu vou dar aqui um alert e a mensagem aqui vai ser valor de saque indisponível. Então, como é que a gente consegue testar isso aqui? Eu vou botar aqui um valor de saque de 30 mil. Cancela. E o meu saldo inicial é 5 mil. Então, vamos lá para o arquivo. Deixa eu trazer ele para cá. Então, saque agência aqui, eu vou abrir o arquivo. Vamos ver se ele vai dar certo, né? Opa, valor de saque indisponível. Então, a nossa condicional aqui está funcionando. Então, quando o valor do saque for maior do que o saldo inicial da minha conta, então você não pode sacar. Beleza. Vamos agora para a segunda condição. Caso o saque seja igual ao saldo, exibir a mensagem saque feito com sucesso. Então, agora aqui vai entrar uma outra condicional, que é o se não. Como a gente viu aqui, ó, na nossa apresentação, o se não ele vai acontecer quando essa condição aqui for falsa. Se essa condição for verdade, ele vai executar esse bloco de código. Se essa condição não for verdade, ele vai executar esse bloco de código. É como aqui nesse exemplo. Se a média for maior ou igual a 7, então faça isso. Mas se não for, execute isso aqui. Então, ó, se o valor do saque for maior do que o saldo, mande a mensagem. Se não, aqui agora começa um outro bloco de código. Como eu falei lá no blog, na postagem, as chaves elas servem para demarcar os blocos de código aqui no nosso if. Então, essa chavezinha fecha com essa e essa fecha com essa. Então, se isso aqui for verdade, ele vai executar o que está dentro desse bloco. Mas se não for, ele vai executar o que está nesse bloco. Então, beleza. Se o valor do saque for maior que o saldo inicial, mostra a mensagem. Mas se não for, ele agora tem que fazer duas checagens. Caso o valor do saque seja igual ao do saldo, exibir a mensagem saque feito com sucesso, sua conta não tem mais saldo. Então, ó, aqui eu vou colocar um outro if. Se o valor do saque for igual ao ao saldo inicial, então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui, ó, que o meu saldo atual ele vai receber o valor do saque menos o saldo inicial. Se você está estranhando esses dois iguais aqui, é porque é o seguinte, em JavaScript, em algumas outras linguagens como Java, C Sharp, etc., o comparativo de igualdade é feito com dois sinais de igual. Quando você usa um sinal de igual, é para atribuição. Então, tá vendo aqui, ó? Então, essa variável recebe isso aqui. Quando tem um igual, eu leio sempre como recebe. Quando tem dois iguais, eu assim vou entender como uma situação de comparativo de igualdade. Então, se o valor do saque for igual ao saldo inicial, beleza. Eu vou colocar como saldo atual o valor do saque menos o saldo inicial e eu vou exibir para ele a mensagem alert. E aqui eu vou botar essa mensagem. Saque feito com sucesso. Sua conta não tem mais saldo.
Então, ó, se eu igualar aqui o valor do saque a 5.000, vamos executar lá o nosso código. Ó, saque feito com sucesso, sua conta não tem mais saldo. Então, perceba que o nosso programa está funcionando de acordo com o que a gente está estabelecendo de parâmetro de entrada. Então, se o valor do saque fosse maior que o inicial, ele iria cair nesse if, nesse código. Mas como não é, ele faz um outro if. Se não, se, vamos verificar. E por fim, eu tenho agora a terceira regra, que é o seguinte: caso o saque seja menor do que o saldo, então eu vou exibir a mensagem saque feito com sucesso, seu saldo restante e tal. Eu posso aqui fazer isso, ó, um else if, e aqui fazer uma outra pergunta. Se o valor do saque for menor do que o saldo inicial, eu vou colocar novamente que o saldo atual é o valor do saque menos o saldo inicial, e vou exibir agora a seguinte mensagem: saque feito com sucesso, seu saldo é... Mais uma coisa, esse comando aqui, essa função aqui, o alert, ela serve para exibir aquela caixinha de mensagem, né? Aquele alert que aparece no seu navegador. Então, tudo que você coloca aqui dentro, como texto ou variável, ele vai exibir naquela caixinha. Esse sinal de mais que eu estou utilizando aqui, a gente chama de concatenação. O que é concatenação? Perceba que aqui eu tenho um texto e aqui eu tenho uma variável. Matematicamente é impossível que isso aqui some um texto com um número, né? Então, o que é que esse sinalzinho de mais faz quando você usa ele junto com textos? Ele vai concatenar os textos, ele vai unir o texto com a variável. Então, digamos, se aqui fosse 100, o que iria aparecer para você no seu browser seria o seguinte. Deixa eu botar aqui embaixo. Ó. O seu saldo é, 100. Era isso que iria aparecer no seu browser. Então, ele vai juntar, concatenar o texto com o valor da variável. Isso é muito legal quando você quer colocar alguma informação dinâmica para o usuário que vai mudar conforme ele vai mudando os parâmetros de entrada. Então agora vamos testar o terceiro caso, que é quando o valor do saque é menor do que o saldo inicial. Então vamos botar aqui que eu vou sacar R$ 1.000, tá? Então vamos voltar agora para o nosso browser. Eu vou atualizar aqui, ó. Saque feito com sucesso, seu saldo é 4.000. Tá, ficou negativo lá, né? Deixa eu voltar aqui, então. Desculpa. Beleza. Bora atualizar agora. Pronto. Saque feito com sucesso, seu saldo é 4.000. Então, perceba que aqui eu consegui contemplar as três condições estabelecidas pelo meu problema para que o meu código ele funcionasse perfeitamente. Então, vamos recapitular aqui. Se o valor do saque for maior que o saldo inicial, exibe essa mensagem. E se isso for verdade, ele vai executar essa linha e vai ignorar todo o resto. Mas se não for, se isso aqui não for verdade, ele vai fazer agora outra checagem. Se o valor do saque for igual ao saldo inicial, atualiza o saldo atual e exibe essa mensagem. Mas, se o valor do saque não for igual ao saldo inicial, ele faz essa outra checagem e exibe essa outra mensagem. Perceba que aqui dentro eu não preciso mais checar se o valor do saque é maior do que o saldo inicial, porque se essa condição já não é contemplada aqui, aqui dentro ela nunca vai acontecer.
Então você não tem que ficar duplicando condicionais, sabe assim, sem necessidade. Se você checou uma vez e ela não aconteceu, pode ficar certo que aqui dentro ela não vai acontecer novamente. Salvo se você modificar o valor da variável dentro do seu else, por exemplo. Mas se não, a tendência é que não mude. Então, galera, é isso. Eu vou deixar esse código lá junto com essa apresentação para que você faça o download dos arquivos, tá? Como da última aula, eu vou deixar isso zipado para vocês. E mais uma vez, queria convidar vocês para curtir a página no Facebook, para dar uma olhadinha no nosso blog. Eu estou sempre atualizando lá 3 vezes por semana. E aí eu vou sempre criar um conteúdo segunda, quarta e sexta. Na segunda-feira sobre programação, na quarta-feira sobre tecnologia de maneira geral e na sexta-feira sobre games que podem influenciar sua programação. Inclusive tem aqui um muito legal sobre Minecraft, acho que vale a pena você dar uma olhadinha. E também tem aqui o nosso e-book, se você já baixou, dá uma lida nele e tem uma pesquisazinha para você me responder sobre o que você achou, se gostou, se não gostou. E se você ainda não baixou, tá aqui o link também aí nos comentários no comentário não, né? No texto do vídeo aí embaixo, também tem lá no blog, enfim, tá onde você for, você vai achar, com certeza. Beleza, galera? Então é isso, obrigado e próxima semana tem o terceiro vídeo dessa série pra gente fechar aí esses três vídeos de como aprender a programar utilizando o bloco de notas. Beleza, galera? Valeu!